Texto da Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, dos versos 8 ao 12. Já fazem várias semanas onde Deus tem dado a nós um tema que tem sido uma ênfase para esse semestre na vida da nossa igreja, vez que nós somos uma comunidade de discípulos. E esse tema, esse assunto, essa palavra tem a ver com o próprio nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Como nós temos tratado o nome? Qual é a importância? Qual é a diferença? Qual é a responsabilidade em nós carregarmos o nome de Deus nas nossas vidas? E hoje eu gostaria de falar com você, baseado nesse texto da palavra de Deus, como lidar com a rejeição ao nome de Jesus. Você pode acompanhar a leitura aqui, tá? A palavra de Deus diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O Nazareno significa aquele que veio de Nazaré, da cidade de Nazaré, ok? A quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Abre um parêntese aqui. Pedra angular, nas construções da antiguidade, era como que hoje ainda é falado como a pedra fundamental, a pedra de alicerce, né? Uma pedra, quando se ia fazer uma construção, construir uma casa, construir um prédio, construir um templo na antiguidade, era iniciada a obra com uma rocha grande, pesada, muito firme, sólida, que era talhada em ângulos perfeitos, um bloco quadrado perfeito. Essa rocha, ela era grande o suficiente para que tudo que fosse colocado sobre ela fosse firme. Mas ela também, no seu alinhamento perfeito, as quinas, os ângulos, tudo certinho, ela também servia para dar alinhamento ao que seria construído em cima. Então, para saber se a construção estava sendo feita certinha, alinhadinha, bastava olhar para a pedra angular, que era colocada no início da construção. E devia-se simplesmente seguir a linha da pedra angular. Se seguisse a linha da pedra angular, a construção não ia ficar torta, não ia ter problema depois, né? Isso é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, é o que Jesus veio a se tornar. Ele foi colocado por Deus como a pedra angular. E aí o versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, queridos? Jesus. Esse é Jesus. Jesus, muito antes dele vir ao mundo, ele já havia sido prometido pelo próprio Deus através dos antigos profetas e profetisas. Séculos e séculos, milênios antes. Nós estamos no ano de 2023 depois de Cristo, né? Mas muito antes de Cristo ter vindo, ele já tinha sido anunciado. Deus falava por meio dos seus profetas: eu vou enviar o meu Salvador.
Eu vou enviar aquele que vai restaurar as vidas das pessoas, que vai salvar o mundo. Preparem-se, porque ele virá. E, portanto, com esse monte de promessas, Jesus Cristo, ele era muito aguardado. Esse Salvador, o Messias prometido por Deus, ele era aguardado com grande expectativa por todos aqueles povos da antiguidade que recebiam essa promessa. Especialmente o povo que se tornou, de início, boca de Deus no mundo, que era o povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita, naquela época, para aquela época. A expectativa sobre Jesus era enorme. E as pessoas, como ele era prometido como alguém grande, alguém poderoso em palavras e em obras, a imaginação do povo com essas expectativas viajava, voava para longe. E as pessoas imaginavam todo tipo de características a respeito deste Salvador prometido por Deus desde a antiguidade. Eles imaginavam tudo a respeito dele, da sua altura, do seu rosto, da cor do seu cabelo, do tipo de família que ele viria, do tipo de poder que ele teria em termos de poder econômico, de poder político, poder em termos de liderança, enfim. Eles tinham um número enorme de expectativas em cima de Jesus. Quando Jesus veio, foi decepcionante. Foi estarrecedor, ao ponto de ser dito num dos livros da Bíblia, o Evangelho de João, no primeiro capítulo, Jesus veio para aqueles que receberam a promessa, mas aqueles que receberam a promessa não o receberam. Pelo contrário, o rejeitaram. E eles o rejeitaram, queridos, e ficaram decepcionados, porque quando ele veio, ele não era nada daquilo que eles imaginavam. Jesus não atendia nenhuma das características de padrões que eles vinham tentando visualizar por séculos e séculos, que ele seria um homem requintado, sofisticado, nobre, rico, poderoso, grande guerreiro, líder militar, que nasceria em berço nobre, na capital, no centro do povo, da nação, e faria com que aquela capital, Jerusalém, se tornasse a capital das capitais do mundo, e se tornaria o novo grande império do mundo, que governaria todo o mundo. Aí vem Jesus, e ele não nasce na capital, ele nasce lá no norte. Para os outros tinha problema nascer no norte, para Jesus, nenhum. Ele não nasce no meio de família nobre, pelo contrário, ele nasce na cidade de Belém, numa família simples, de um homem bom, José, e no meio de uma menina de muita fé, Maria. Não numa maternidade da época, não dentro de um palácio, mas ele nasce numa manjedoura, num cesto que os animais comem. E aí vai morar lá no norte. O seu pai, ele não tinha nenhum cargo na hierarquia real e nem sacerdotal. O pai dele era um carpinteiro. O homem que o adotou como filho era um carpinteiro. E ensinou a ele a profissão da carpintaria. E Jesus, então, ele caminhava lá no norte como um homem simples, que comprava na mesma panificadora que todos os outros, que conversava com a vizinhança como um vizinho comum, como todos os outros, que ia nas festas como todos os outros, enfim, como todas as outras pessoas. Jesus era gente como a gente. E então isso veio a frustrar tudo que eles esperavam. Como eles queriam que esse líder viesse,
Porque como que um homem simples, lá do norte, da Galileia, de Nazaré, filho de carpinteiro, ele vai ser o grande líder militar da nossa nação? Como que um homem como esse vai ser poderoso no meio da nobreza e vai governar a nossa nação para ser uma potência, o grande império do mundo? É impossível, é frustrante, é decepcionante. E aí então, o curioso é que a Bíblia vai contar sobre a trajetória do ministério de Jesus. E ao longo do seu ministério, que foi breve, aproximadamente 3 anos e meio, sabe o que o povo fez? Eles aproveitaram tudo que Jesus tinha de bom para fazer para eles. Experiências várias, curas dos doentes, mortos ressuscitados, pessoas oprimidas por espíritos imundos, por espíritos malignos. Essas maldições eram quebradas e os demônios soltavam as vidas de pessoas e famílias inteiras eram restauradas. Ele discipulava pessoas, caminhando com elas, e pessoas que eram improváveis. Também os seus seguidores totalmente fora das expectativas, os nobres, os sábios, os líderes religiosos, os grandes líderes da economia, não eram esses que seguiam a Jesus, em sua maioria. Era o povo comum, gente como a gente também. Tinha pescador, tinha funcionário público, tinha comerciante, tinha gente que era filiada a partido, tinha gente comum que seguia ele e que aproveitava tudo de bom que ele tinha para fazer e que viam as suas vidas serem transformadas pelo poder das suas palavras, das suas mensagens, dos seus ensinamentos, da sua sabedoria, da sua visão profética que surpreendia. Porque sem ninguém contar a Jesus, ele sondava os corações das pessoas e revelava mistérios das vidas das pessoas, não com a intenção de fazer um show de calouros, mas com a intenção de tocar nos corações delas para escrever uma nova história nas vidas delas. Jesus fez milagres. Ele fez água se tornar vinho para trazer a alegria para uma festa. Jesus, ele fez pão e peixe se multiplicarem para alimentar multidões de milhares de pessoas com um sanduíche de sardinha. Jesus, ele fez todo tipo de milagres, como uma tempestade se acalmar para que os seus discípulos não fossem mortos no meio dela, e por aí vai. E as pessoas aproveitaram tudo aquilo que Jesus tinha para dar para eles. Aproveitaram tudo. Tanto que era um número enorme. A palavra de Deus diz que as multidões seguiam a Jesus. Mas a partir do momento em que Jesus começou a filtrar, a restringir, a focar o seu ministério, e ele começar a demonstrar: eu não ficarei mais muito tempo entre vocês, porque o motivo pelo qual eu vim foi para pagar o preço pelos pecados do mundo, foi para salvar o mundo, e o momento de eu fazer isso está chegando. Portanto, eu não quero mais me envolver com distrações. Eu quero focar para que vocês prestem atenção no motivo pelo qual eu vim e creiam em mim por isso. A partir desse momento, as multidões começaram a diminuir. E de milhares começaram a diminuir para centenas de centenas. E de centenas de centenas começaram a diminuir para dezenas de dezenas. E de dezenas diminuíram para praticamente 12 só no final. A chegarem e falarem para Jesus: Jesus, olha, a sua mensagem está pegando muito pesada. O povo já não está mais gostando porque o Senhor está sendo muito firme. E eles estão, indo embora. E Jesus disse: eu não posso fazer nada. E se vocês quiserem me deixar, vocês podem ir também. Aí os discípulos falaram: não, Jesus, pelo menos nós vamos ficar com você.
porque nós sabemos de verdade que Tu és o Cristo e só em Ti nós encontramos palavras de vida eterna. E eles ficaram com Jesus até quase o fim, até quase os últimos momentos. Eles aproveitaram então até o máximo que puderam tudo aquilo que Jesus tinha de bom para dar para eles. Quando não interessou mais, então eles pegam Jesus, se unem com os líderes religiosos para fazer um esquema. E aquelas mesmas pessoas, as mesmas pessoas que comeram lanche de pão com peixe que Jesus multiplicou, aquelas mesmas pessoas que viram Jesus curar doentes, aquelas mesmas pessoas que tinham recebido milagres de Jesus na forma de terem os seus mortos ressuscitados, etc. Essas mesmas pessoas foram aquelas que foram até a cidade de Jerusalém para se unirem num esquema com os líderes religiosos, para pegar Jesus e dar um jeito de descartar Jesus. Eu fico pensando que o que fizeram com Jesus foi semelhante àquilo que a gente faz com uma folha de papel que não presta mais. Tem aquelas máquinas em alguns escritórios que são o triturador, né? Aí lê lá um papel, esse papel não me interessa mais. Pega o papel, coloca no triturador e o triturador e vai moendo aquele papel e sai ele todo picadinho como um lixo lá embaixo. Descartaram Jesus, igual a um papel que não tem mais utilidade. Condenaram Jesus à morte, gritando diante de Pôncio Pilatos: crucifica-o, manda ele para a cruz, para que ele possa sair de cena. Jesus, nós já aproveitamos o que podíamos, não queremos mais esse Jesus, que ele saia para dar espaço para que outro melhor, segundo aquilo que nós esperamos, segundo aquilo que nós queremos, possa ocupar o lugar dele e vir nos atender, e vir nos suprir. Outro que seja mais desejado, outro que seja mais interessante, outro que seja mais agradável, que venha para fazer aquilo que a gente quer. E de início, eles trocaram Jesus pelo bandido Barrabás, que também chamava Jesus, Jesus Barrabás. Para depois, eles tentarem descartar também Barrabás, para depois eles tentarem encontrar o seu Salvador, que fosse uma outra figura melhor para eles. Eles rejeitaram Jesus, mas sabe qual que foi o detalhe no meio de toda essa história? Sabe qual foi o único detalhe que nenhuma dessas multidões se deu conta em momento algum? Que eles poderiam ter rejeitado a Jesus, mas Deus o aprovou. Pelos homens da terra ele pode ter sido rejeitado, mas pelo Pai no céu ele foi aprovado. E como ele foi aprovado pelo Pai, mas e agora? O que nós vamos fazer? Jesus foi morto, os discípulos entre si chateados, aborrecidos, agora acabou, não tem mais o que fazer. Pegaram o nosso Jesus, crucificaram o nosso Jesus, só nos resta guardá-lo numa sepultura. Mas eles não tinham se lembrado, eles se esqueceram que o Pai do céu o aprovou, e por tê-lo aprovado, ele também o ressuscitou, e por tê-lo ressuscitado, ele também o glorificou, e por tê-lo glorificado, ele deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. De maneira que, queridos, depois de Jesus ter sido crucificado,
O nome dele ainda estava vivo. E entenda pela palavra de Deus, em nome de Jesus, que quando a palavra diz que o nome de Jesus está vivo, significa que ele não está morto, ele está vivo. Foi por isso, queridos, que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele chega diante daquelas autoridades e diz: não pensem que fomos nós que fizemos alguma coisa, não pensem que fomos nós que descobrimos alguma artimanha, algum passe de mágica, mas aquele nome daquele que foi rejeitado, aquele nome daquele que vocês acharam que tinham matado, ele está vivo, tão vivo que ele continua fazendo milagres até os dias de hoje. Vocês acham que podem encontrar alguém mais qualificado do que Jesus? Vocês acham que conseguem encontrar alguém que pode ser mais digno do que Jesus para ser o Salvador de vocês? É como se o Pai mesmo estivesse respondendo: não tem ninguém mais qualificado do que Jesus. Na verdade, não tem outro que tenha qualificação como a que Jesus tem. É como se ele perguntasse para o povo e para cada um de nós, meus irmãos: vocês acham que podem rejeitar a Jesus? Vocês não vão rejeitar a Jesus, porque eu aprovo Jesus. Não importa se hipoteticamente o mundo inteiro rejeitasse a Jesus, eu aprovo, e a minha aprovação é maior do que a reprovação de qualquer outro. E não somente eu aprovo, como eu estou colocando o nome de Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, para ser o pilar da salvação do mundo. Ele é a pedra angular da salvação do mundo. Jesus é a pedra angular do reino de Deus na terra. Qualquer coisa relacionada com Deus que for construída fora do nome de Jesus não é aprovada. Não tem legalidade, não tem legitimidade, não tem autoridade. Ele foi colocado como pedra angular. E se alguém quer ser recebido por mim, precisa em primeiro lugar passar por ele. E é por isso, queridos, que desde então, a história da humanidade, ela segue esse caminho. A humanidade, ao longo dos anos e dos anos, já fazem milhares de anos, que o mundo tenta fazer de tudo para esconder o nome de Jesus. E até hoje, no meio de tantas tentativas, nunca conseguiram. Quantas perseguições, quantas artimanhas, quantos jogos de interesse, quantas artimanhas políticas, quantas artimanhas militares, armadas, para tentar tirar o nome de Jesus de cena, para tentar esconder o nome de Jesus aos olhos da humanidade, para tentar encontrar outro mais interessante. E até hoje continuam tentando fazer, mas nunca conseguem. Fazem milhares de anos que o mundo tenta colocar um outro nome nesse lugar. Algum que seja reconhecido por todos ou pela maioria como o super-herói salvador no lugar de Jesus, e nunca conseguiram. Já se levantaram quantos salvadores da pátria por aí? Quantos grandes líderes já se levantaram por aí? Quantas pessoas boas já se levantaram por aí?
Quanta gente interessante já se levantou por aí, mas nenhum deles conseguiu substituir a Jesus Cristo, porque nenhum deles conseguiu ter a dignidade de Jesus Cristo, porque nenhum deles conseguiu ter a qualificação que só Jesus Cristo, o aprovado de Deus, tem. Eles tentam fazer isso através da política. A humanidade tenta fazer isso através da tecnologia, do uso da tecnologia. Às vezes criar deuses, super-heróis, não feitos de carne e osso, como ser humano. Mas às vezes através da tecnologia, criar o seu próprio super-herói ou Deus Salvador. A humanidade já tem tentado fazer isso, já tentou fazer isso através da ciência. A humanidade já tentou fazer isso através das riquezas, através das filosofias, através de novos estilos de vida, até de crenças e outros modos de espiritualidade, enfim, as mais diversas formas para tentar tirar a necessidade de Jesus Cristo de cena e poder colocar algo mais interessante no lugar. Nada nem ninguém se mostrou capaz de transformar uma pessoa, de transformar uma família inteira, de salvar o ser humano, como Jesus, o Cristo de Deus, o Nazareno da Galileia. Foi o que aconteceu com aquele mendigo aleijado, que foi ele o pivô dessa história aqui. O motivo dessa discussão com esses dois homens de Deus, que eram Pedro e João, ele foi curado pelo poder do nome de Jesus. Pedro e João encontraram com ele numa das ruas de Jerusalém, na direção do templo da cidade de Jerusalém. Viram aquele homem. Através das vidas deles, a única coisa que eles fizeram foi declarar: você, homem aleijado, que por ser aleijado acabou se tornando mendigo. Eu só posso dizer para você uma coisa: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho, e digo a você, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta, toma tua cama e anda. E quando ele disse isso, o nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus. Entenda, algumas semanas atrás eu falei sobre isso aqui, queridos. A palavra de Deus, e nem nós devemos entender aqui, de que o nome de Jesus é como se fosse uma simpatia, como se fosse a palavrinha mágica que faz as coisas acontecerem. Não é uma receita mágica usar essa palavrinha, Jesus. Mas esse nome, ele só faz a diferença nas vidas daqueles que estão marcados por Jesus Cristo, que têm a identidade de Jesus Cristo dentro do seu coração. O nome de Jesus, ele é maior do que qualquer coisa que a prata e o ouro pode conquistar. A gente continua vendo notícias até hoje, que as pessoas mais ricas do mundo, que têm todo o dinheiro no mundo, e a gente vê isso, né? Porque desde a pandemia, no ano de 2020, o número de miseráveis e pobres no mundo aumentou, mas também o número de bilionários no Brasil e no mundo também multiplicou-se. Pessoas que têm o mundo aos seus pés, que podem pagar pelos procedimentos médicos mais caros, aqueles remédios caros que custam 600 mil reais, 5 milhões de reais, não tem problema, eu tenho dinheiro, eu pago, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Mas o que esse homem tinha, nem a prata, nem o ouro poderiam lhe dar, mas o nome de Jesus podia. E a grande polêmica aconteceu,
porque eles queriam descobrir qual que foi o esquema que aqueles dois homens, Pedro e João, qual foi o artifício que eles usaram para fazer aquele milagre. Qual que foi o novo poder que eles descobriram? Qual que foi o novo nome que estava agora na moda para fazer esse tipo de coisa acontecer? E aí eles foram apresentados, aqueles que estavam pressionando eles, que eram os líderes religiosos, eles foram apresentados a um nome que já era conhecido deles. E preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Quando Pedro e João estavam diante dos líderes religiosos, pressionando eles, questionando eles, com que autoridade, com que poder, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Aqueles homens não tinham nada de muito interessante para dizer para eles. A resposta deles é: vocês já sabem. O que nós temos a dizer para vocês já é conhecido de vocês. O nome que eles apresentaram já era conhecido. É Jesus. Vocês lembram daquele Jesus? Que vocês aproveitaram dele tudo que vocês podiam? Vocês lembram daquele Jesus que vocês o rejeitaram quando ele não era mais interessante, como que tendo jogado um papel numa máquina trituradora? Vocês lembram-se daquele Jesus que depois de receberem suas bênçãos, seus milagres, vocês mesmos gritaram: crucifica-o, crucifica-o, e tentaram descartar ele para colocar alguém mais interessante no lugar? É ele. Ele, o Cristo, o Nazareno. Nós não temos nada mais para dizer a vocês. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com o que nós fazemos. Mas tem tudo a ver com Cristo. Vocês o mataram, mas ele não está morto, ele está vivo. Vocês tentaram descartá-lo, mas entendam uma coisa: Deus não o descartou, ele o aprovou e o ressuscitou e o glorificou. Ele deu um nome que tem todo o poder, até para fazer um coxo andar. Sabe, meus irmãos, que talvez esse seja o grande desafio para muitas pessoas que rejeitam a Jesus no mundo hoje em dia. A simplicidade. A simplicidade da mensagem do Evangelho. Porque, de fato, o Evangelho de Jesus, ele não é complicado. Pelo contrário, ele é muito simples. Ele é simples, queridos, porque Jesus, ele já fez tudo aquilo que era complicado em nosso lugar. Foi por isso que nós celebramos a ceia aqui. O que nós estávamos declarando quando estávamos celebrando a ceia? Que tudo aquilo que era difícil para nós, que tudo aquilo que era impossível para nós, que tudo aquilo que era inalcançável para nós, quem pode se salvar? Quem pode transformar-se a si mesmo numa nova pessoa? Quem é que pode se libertar dos seus próprios pecados? Ninguém tem esse poder, ninguém é tão bom assim, mas Jesus pode. Ele tornou o Evangelho em algo simples, porque a coisa complicada ele fez todinha. E para nós, basta apenas crer nele. Basta confiarmos as nossas vidas a Ele. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o convite que o Evangelho faz. Queridos, o Evangelho de Jesus, ele é simples, porque para ser salvo, apesar de toda essa simplicidade, ele vai também, de maneira simples, ter um preço. Sabe quanto que o Evangelho custa para qualquer pessoa? Tudo. Ele vai custar tudo de mim. Ele vai custar tudo de qualquer um de nós. Jesus viveu essa experiência de um jovem muito rico, crente, gente boa pra caramba, fiel dentro da religião que ele seguia. Ele procura Jesus e diz: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E essa conversa vai se desenvolvendo entre Jesus e esse jovem bom e rico.
E esse jovem começa a mostrar para Jesus que ele era realmente alguém bem gente boa. Alguém que vivia fazendo as coisas certinhas, que não tratava ninguém mal, que confiava em Deus. Aí Jesus fala, então só te falta uma coisa, você está muito pertinho para ser salvo. Só te falta uma coisa. Eu vejo que você tem grana, né? Eu estou vendo relojão aí no seu braço, carrão que você chegou aqui. Aí é por minha conta, tá bom, meus irmãos? Licença poética. Eu estou vendo que você é cheio da grana, roupa de marca aí. Então faz o seguinte, uma prova de amor. Pega toda essa grana que você tem, dá um passo de fé, vende tudo que você tem, abençoa os pobres e você vem e me siga. E você terá um tesouro no céu. Olha só. Abre mão de todo o teu tesouro na terra e você terá um tesouro no céu. Aí a palavra de Deus diz que aquele jovem murchou, baixou a cabeça e saiu de fininho. Porque ele era muito apegado com o que ele tinha. Porque ele realmente achava que ele podia fazer alguma coisa para se salvar. Porque ele não entendeu que o evangelho é simples demais. Ele é tão simples que custa tudo. O grande mandamento de Deus, ele diz que o que Deus espera de nós é tudo de nós. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Que não tenha outro grande amor. Sabe por quê? Porque tudo que você ama e que você tem, um dia você não terá mais. É difícil falar isso, mas é a grande realidade da vida. Mas a Jesus Cristo, se você tiver, você nunca vai perdê-lo, pelo contrário. Por toda a eternidade você o terá e viverá com Ele. Por que eu vou trocar algo que eu vou ter para sempre por algo que eu vou ter por um tempo? E como tem gente, como aquele jovem rico, que faz essa troca. Prefere ter por alguns anos algo para abrir mão de algo que é eterno, ou alguém que é eterno. E é por isso que tem muita gente que tem dificuldades com o Evangelho de Jesus, mesmo ele sendo tão simples assim. Muitos não aceitam, porque já foram tão longe. Eles não querem perder tudo que já fizeram, tudo que já conquistaram, para começar de novo, só com Jesus. E tem alguns que não topam essa parada. E eu entendo, queridos, que o grande desafio de cada discípulo de Jesus Cristo, cada discípula de Jesus Cristo, tem como grande desafio na sua vida, quem é de Jesus? Quem é de Jesus? Neste mundo, um dos grandes desafios é seguir a sua vida permanecendo somente e simplesmente neste que é o fundamento, Jesus Cristo. Gente, como é uma dificuldade, sabe por quê? Porque como a gente vê, como eu ouço pessoas dizendo que elas estão cansadas. Aquele feijão com arroz de todo dia cansa, desanima. Mas querido, o que Jesus tem para dizer é a mesma coisa que Pedro e João tinham para dizer àquele paralítico e àqueles líderes religiosos. Eu não tenho nada de especial, de diferente, de interessante para vocês. O que eu tenho é aquele que vocês conhecem, Jesus Cristo, o Nazareno, aprovado por Deus, o Filho do Deus vivo. Permanecer como no Evangelho, como ele verdadeiramente é. Que Jesus Cristo, e só Jesus Cristo, ele é a lei de Deus em pessoa. E ele, somente ele, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. E nós não temos outra coisa para apresentar para as pessoas. Nós não temos outra coisa para apresentar para a sociedade, além de Jesus Cristo. Sim, é verdade. Mas a pessoa vem dizendo que ela está com um problema financeiro, ela está vivendo na miséria, com bastante dificuldades.
a solução para a vida dela é Cristo. Ah, mas tem uma outra pessoa vivendo uma outra situação, ela está com o casamento dela à míngua, está para terminar o lar, aquele lar já está para rachar. A solução para aquelas vidas está em Jesus Cristo. Ah, mas tem uma outra pessoa que ela foi para um outro lugar onde ela está perdida, ela não se encontra, ela não se enturma, ela não tem relacionamentos, enfim, a solução dela começa em Jesus Cristo. Ah, mas e aquela nação? Vamos falar de outra, a nação que está em guerra, uma briga sem fim, que parece que não tem jeito, que ninguém consegue encontrar uma solução para aquela situação. A solução para aquela nação é Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falou para aquele homem que trabalhava como carcereiro na cidade de Filipos: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele é a resposta. Em todos os lugares que nós frequentamos, queridos. Se você trabalha numa empresa que não é um bom ambiente de trabalho, que você não gosta de trabalhar naquele lugar, saiba de uma coisa: se Jesus entrar naquele local de trabalho onde você vai todos os dias, aquela empresa, aquele ambiente vai ser revolucionado e vai se tornar o lugar mais apaixonante de trabalhar. Ah, mas a vizinhança que eu moro, pastor, é muito difícil, ali não tem jeito. É um povo escandaloso, é um povo que não respeita, bota lixo um na porta do outro, vive fazendo bagunça, uma brigaiada, pastor. É gente pirando o cabeção lá, não tem jeito com aquela vizinhança. Ah, a solução para essa vizinhança é Jesus Cristo. Ah, se essa vizinhança conhecer a Jesus Cristo, essa vizinhança vai ser a melhor vizinhança do mundo. Todo mundo vai querer mudar. Até os imóveis vão ser valorizados. Por minha conta. Mas vai, eu creio. Eu me lembro o meu pai. Uma vez a gente conversando sobre esse negócio de comprar imóveis, né? E uma das regras que ele tem, e que ele sempre compartilhou isso comigo e com os meus irmãos, ele sempre dizia assim: filhos, presta atenção, é melhor você comprar uma casa ruim num lugar bom do que você comprar uma casa boa num lugar ruim. Porque ainda que a casa seja um palácio e você faça uma casa linda, que você pinte, que você arrume ela bem e tal, mas ainda assim ela vai ter alguma dificuldade, tanto para morar quanto eventualmente para você se mudar. Se você quiser fazer um negócio, provavelmente você vai ter alguma dificuldade. As pessoas não darão o mesmo valor que você dá àquela casa. Você está entendendo? Faz sentido? Isso. Eu sempre entendi esse conselho. Mas e se Jesus Cristo entrar nessa vizinhança? E mudar esse lugar ruim, como a gente costuma dizer, né? Ruim, num lugar bom. O milagre de Jesus Cristo acontecer naquela vizinhança. E sabe, queridos, eu vou além em dizer para vocês, eu sei, vou falar isso aqui com muita humildade, mas uma conversa honesta e sincera. Eu sei muito bem que eu não sou o único pastor que pelo menos a maioria de vocês ouve durante a semana, ainda que eu seja o seu pastor. E por que isso? Porque a gente vive uma realidade onde, pela graça de Deus, uma coisa muito boa tem acontecido, é que o Evangelho tomou conta do Brasil. E você abre a internet e você encontra todo tipo de mensagens, nas mais diversas abordagens, pregadores, louvores, ministérios, que fazem a obra das mais diferentes formas, para atender aos mais diferentes gostos. Vai prestando atenção no que eu estou falando. E sabe o que isso pode acabar levando do ponto de vista humano? A nós começarmos a tratar a igreja do Senhor Jesus como se fosse um shopping.
E a gente vai passando de loja em loja e a gente vai avaliando segundo o nosso gosto. Eu não gostei. Aquele pastor, até que ele fala uma palavra boa, mas o jeito que ele se veste, para mim, não é jeito de pastor. Vou procurar uma outra igreja que tenha um pastor que se vista de um jeito diferente. Eu até que achei legal aquela igreja, uma igreja boa. Mas o jeito que as pessoas cantam lá, eles cantam muito desafinado lá naquela igreja. Eu achava que a música seria uma música mais requintada, que tinha uma qualidade técnica, enfim, mais de um jeito assim que eu gosto, enfim, não me atende, vou procurar outra. E aí isso pode se tornar uma tentação dentro de nós, de a igreja querer cair na sedução, de ela entrar nesse mercado e começar a fazer ofertas para as pessoas. Olha, vem aqui na nossa igreja, porque a nossa igreja oferece algo que não tem em nenhuma outra igreja. E essa pode ser a corrupção do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, queridos, igreja da parede preta, igreja da parede branca. Igreja que canta alto, que canta baixo. Igreja que o pregador, ele conta piada, ou ele dá uns gritos, ou ele fala sério. Queridos, o que faz a diferença na verdadeira igreja de Jesus Cristo é que Cristo seja o fundamento, a pedra angular dela. O resto, como a gente falava na época que eu era piá, é perfumaria. O resto é só jeito de fazer as coisas. Jeito, você tem o seu, eu tenho o meu. Você tem o seu jeito de fazer arroz, eu tenho o meu jeito de fazer arroz. Você tem o seu jeito de passar roupa e dobrar roupa e guardar na gaveta, e eu tenho o meu jeito. Quem é melhor, quem é pior, quem está certo, quem está errado, não tem nada a ver com quem está certo, quem está errado, tem o jeito. Não é disso que se trata. Mas às vezes, queridos, a gente fica com essa tentação. A minha igreja está meio xoxa, eu acho que eu vou procurar novos ares. Eu vou procurar novos ares porque, poxa, tem tanta coisa interessante por aí e a minha igreja está naquele feijão com arroz, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, é a única coisa que pode te levar ao Pai. Se a igreja te oferecer qualquer outra coisa, que ela vai multiplicar o número de zeros na tua conta, vem aqui e tudo que tem de ruim em você, unha encravada, cabelo com redemoinho que você não gosta, a cor do olho, nós mudamos a cor do teu olho, diga a cor que você quer que a gente muda a cor do olho, enfim, quantos centímetros você quer na tua altura, você vai receber, você vai aumentar, enfim, e oferece tudo. Aqui tem comida tal, aqui tem a brincadeira tal, vem aqui que você vai se entreter, você vai se divertir. Queridos, e se não tiver Jesus Cristo? E se tudo isso não tiver fundamentado, alicerçado na pedra angular que é Jesus Cristo, tudo aquilo é perfumaria. É por isso que a palavra de Deus diz, eu gosto demais dessa declaração, Romanos capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer, e eu não me envergonho do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, se você tem procurado a Cristo, e se a única coisa que você tem para dizer para as pessoas é Cristo, e se as pessoas virarem para você e dizerem, como você é chato, você só fala em Jesus Cristo. Tudo que você vai fazer tem que começar em Jesus Cristo. Por quê? Por que você não vira o disco? Por que você não muda de moda? Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei de uma coisa, o Evangelho é o único poder de Deus para salvar todo aquele que crê, e não tem outro! E se for maçante, e se estiver fora de moda, e se não for interessante, eu não me envergonho, porque eu sei bem, eu sou prova disso, eu sou testemunha viva desse milagre, e se Jesus fez isso comigo que não merecia, eu sei que Ele pode fazer com você também, e não há outro que possa. E porque junto com isso, queridos, o próprio Jesus diz, se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei,
e o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu quero, meu irmão, minha irmã, te encorajar. Confesse o nome de Jesus. Você não precisa de mais nada. Como eu falei, não como umas palavras mágicas, não como uma receita de bolo. Então, é só recitar o nome. Quantas vezes que eu tenho que recitar? Eu tenho que fazer alguma coisa, baixar a cabeça assim e falar Jesus, Jesus, Jesus. O que é? Não, confesse com todo o seu coração. É daqui que tem que vir. A confissão não pode ser da boca para fora, tem que sair daqui. Confesse o nome de Jesus de todo o seu coração como sendo o seu Salvador. Confie no nome de Jesus de todo o seu coração como sendo Ele, só Ele, o fundamento da sua fé, a pedra angular da sua vida. Continue tendo com todo o seu coração a mesma mensagem para as pessoas. Não importa se você for taxado de repetitivo, seja para salvar alguém, seja para curar uma pessoa doente ou enferma, seja para libertar uma pessoa que está oprimida por espíritos imundos, seja para resgatar alguém que está dando cabeçadas na vida, que virou um zero à esquerda, cheio de problemas, seja para transformar uma família, seja para restaurar a vida de uma pessoa que foi destruída por pessoas maldosas. É sempre Jesus, é sempre Jesus. Eu não tenho outra coisa para dizer, eu não tenho outro lugar para te levar. Eu só posso dizer para você, em nome de Jesus, levanta e anda. Continue tendo essa mensagem no seu coração. Continue carregando essa mensagem para todos os lugares por onde você for. As pessoas podem rejeitar. Elas não sabem, como diz o apóstolo João em outro lugar, aquilo que os meus olhos viram, que os meus ouvidos ouviram, que as minhas mãos tocaram. É sobre isso que eu digo a você. Eu não vim aqui para te falar de uma religião, eu vim aqui para te falar de uma pessoa que está viva e que ela é poderosa e que ela é extremamente especial para você, para mim e para o Pai que está nos céus. Nada vai ser capaz de fazer esse nome desaparecer. Poderiam vir outros 2000 anos depois de Cristo. Eu acho que não vai. Quando eu leio a palavra de Deus, eu não quero aqui cravar datas, não é nada disso que se trata, mas eu vejo as profecias e os sinais que a palavra de Deus diz, que apontam para a brevidade do fim, para a chegada do fim dessa história. Eu percebo que não vai demorar tanto quanto a gente imagina que vai. Tem gente que acha que vai viver para sempre aqui na terra. E eu acredito que tem muita gente que vai ser surpreendida, e a própria Bíblia diz isso também. E até o dia que Ele voltar, o nome de Jesus não vai desaparecer da terra. Podem tentar esquecê-lo, podem tentar encobri-lo, podem tentar persegui-lo, podem tentar atacá-lo, podem tentar fazer ameaças, podem tentar criar leis para fazer esse nome ser deixado na gaveta, de lado, esquecido. O nome de Jesus nunca vai desaparecer da terra até o dia em que Ele voltar. Você pode ficar em pé? Gostaria de pedir que você levantasse. A palavra de Deus está no teu coração e na tua boca. Lari, você pode me ajudar, por favor? Venham com os irmãos do louvor aqui. E eu gostaria de pedir que vocês se preparassem para tocar aquele louvor que nós cantamos na ceia. Tá bem? Por favor. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? E eu gostaria de perguntar a você, você não precisa responder para mim, mas você precisa responder a Deus. Será que essa palavra gerou fé dentro do seu coração?
se essa palavra gerou fé dentro do seu coração, se essa palavra foi importante para você, para abrir os teus olhos, para te colocar na posição certa em relação a Deus e diante deste mundo, eu gostaria de pedir para que você confessasse isso com a sua boca. Você pode fazer isso? Você pode abrir a sua boca nesse momento? Se houver gratidão aí, que você abrisse a sua boca, tirasse essas palavras do fundo do seu coração. Há uma fé que foi gerada aí dentro de você. Tem algo dentro de você que pode vir para fora em adoração, em exaltação, em honra, em glória ao nome do Senhor. Se há dentro de você aí, o teu coração foi despertado e você teve os seus olhos abertos para ver quantas realidades que só o nome de Jesus pode mudar. Comece a profetizar nesse momento. Eu quero pedir, venham comigo, irmãos, por favor. Elevem o louvor nesse lugar. Por favor, venham juntos conosco. Em nome de Jesus, você pode. Se você crê nesse nome, se o teu coração tem fé nesse nome, você pode profetizar esse nome daqui onde você está, lá na sua casa. Você pode profetizar esse nome, que ele seja marco lá no lugar onde você trabalha. Você pode profetizar o nome de Jesus. Jesus, eu estou crendo que o teu nome tem poder para transformar a história daquelas nações, daqueles povos, onde aos olhos humanos se diz, não há mais o que fazer, não tem nada que possa dar jeito, mas há fé no meu coração. Eu creio que o teu nome tem poder para acabar com aquelas guerras. Eu creio que o teu nome pode restaurar aquela família. Eu creio que o teu nome tem poder para restaurar a minha casa. Eu creio que o teu nome pode me libertar dos vícios, dos maus hábitos com os quais eu luto há tanto tempo. Eu creio! Confesse a sua fé. Se há fé dentro do seu coração, profetize, que venha para fora. Não se envergonhe, não se constranja, porque esse evangelho é o poder de Deus. Será que você seria capaz de cantar isso agora? Será que você pode cantar agora com outro coração essa canção de louvor a Deus? Será que você pode cantar essa canção agora com outro nível de fé no seu coração? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em sua. Quem foi cravejado por você além de Jesus Cristo? Graças eu te E dou, que outro seria bom bastante para fazer aquilo que ele fez? Senhor. Ah, ninguém. Lavou minha mente e coração. Estão até hoje tentando encontrar outros para ocupar esse lugar. E ninguém é digno como ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Nenhum outro nome vai sair da minha boca. Não confessarei nenhum outro nome, porque só ele é digno. O Senhor
Não se canse de recitar esse nome. Jamais, jamais. Nós nunca vamos cansar, Jesus. Nós nunca vamos cansar. Sempre, de manhã, de tarde, de noite, ao levantar, ao deitar, nós vamos confessar em todos os lugares onde estivermos. Não vamos nos envergonhar da vida que recebemos. Vozes, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Vamos continuar. Mais ressuscitou, digno. mas ressuscitou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que os anjos do Senhor estejam em torno de você, guardando a sua vida, guiando os seus passos, defendendo você de todas as artimanhas do mal. Pode continuar, por favor, levanta a voz, levanta a voz. Digno é o Senhor, Que o Espírito Santo, Ele ilumine, Ele dirija, mas ressuscitou. Ele lidere você. Você será muito bem liderado e conduzido pelo doce Espírito de Deus. E não
Não haverá outra palavra na sua boca a confessar, a não ser a palavra de Jesus Cristo, a não ser este nome. Em todo lugar onde você entrar, ali o nome dele será marcado, será estabelecido. Quando você se deitar, você se deitará na presença de Jesus Cristo. Eu quero encorajar você, quando você entrar na sua casa, que você abençoe insistentemente o teu lar, no nome de Jesus Cristo. E as pessoas que Deus colocar no seu caminho para conversar, para se aconselhar, você sempre terá um conselho bom para eles. Você sempre terá uma palavra viva e doce que vai de encontro perfeitamente a cada um deles. Você será um anjo de Deus. Você será um vaso nas mãos do Senhor para abençoar todas as pessoas dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Nós vamos terminar o nosso culto dessa forma, adorando a Jesus Cristo.